Mais uma vez, é de muita alegria receber você na nossa aula do nosso panetone. O panetone tradicional, vamos estar utilizando também a pasta da Feshpan. Vamos estar fazendo a mesma técnica do panetone de gota. A única diferença é trocar a gota pela fruta e a uva. Lembrando, para a receita da caixa toda, então vai estar aqui todo o receituário ao lado, um passo a passo do que a gente está produzindo para você no vídeo. Então eu tenho aqui 7,5 de farinha, 5 litros de água e 1 kg de fermento fresco. Essa receita é para a caixa toda. Então a gente vai estar trabalhando com a receita fracionada, onde eu tenho 250 gramas de fermento fresco. Essa receita está dividida por 4 partes. 875 gramas de farinha e 250 de água gelada. Vou estar rodando uma esponja, só fazendo o processo de misturar, deixar homogêneo e aguardar o descanso dela de 20, que ela pode chegar até 30 minutos, ou até ela dobrar o volume. Vamos lá? Na maceira, farinha, fermento fresco e velocidade 1 da maceira e a parte da nossa água. Massa ficou homogênea, não precisa dar ponto de véu na nossa esponja. Eu vou guardar o descanso e vou marcar a segunda etapa. Nossa esponja, ela está homogênea. Ela descansou aqui aproximadamente de 20 a 30 minutos. Então eu já tenho ela com volume. Farinha, pasta, sal e água. Numa proporção, se eu fosse rodar uma receita inteira, eu estaria utilizando 10 kg da pasta, 17,5 kg de farinha, 9,200 de água e 250 gramas de sal, mais a esponja. A nossa receita ela está fracionada em 4 partes. Então, vamos à quantidade dos ingredientes. Na nossa pasta, 250 gramas de vapo de pasta. Essa é a nossa pasta que a gente tem ela já com a gema. Ela tem enzima de maciez, o sabor do panetone, anti-mofo. Então, eu tenho tudo nessa pasta. Farinha, 4 kg 375. O sal, como deu uma dízima, a gente colocou 60 gramas de sal, tá? E a nossa água gelada, 2,3 kg de água. Como eu já falei com vocês na nossa receita também do chocotone, o que eu faço? Eu adiciono toda a farinha na maceira. A hora que eu não esqueço do sal, essa receita ela precisa do sal, eu já coloco o sal aqui. Pego o nosso 2,5 kg de pasta, o Vapt, e eu vou deixar ela ficar homogênea antes da gente colocar a nossa esponja. Por que eu faço isso também no nosso panetone de fruta? Para que a nossa pasta fique homogênea na nossa massa. Então eu não vou ter nenhum grumo da nossa pasta. Porque se eu colocar a esponja lá de uma vez, pode ser que a nossa pasta não está totalmente dissolvida e aí fica algumas partes da nossa pasta aqui na esponja. Então, parte da água, não preciso colocar a água toda, vou colocar parte da água e vou deixar ela ficar um pouco homogênea. Na hora que ela ficar homogênea, aí sim eu vou entrar com a nossa esponja, vou adicionar o restante da água e vou chegar no famoso ponto de véu da nossa receita. Observe que aqui eu tenho já uma farofa, então eu tenho ela bem homogênea. Então a minha pasta que eu utilizei, 2,5 kg dela, ela está bem homogênea na nossa receita. Eu vou entrar com a esponja, o restante da nossa esponja foi feito na primeira etapa. A esponja vem para a receita toda e eu vou adicionar a água aos poucos até eu atingir o ponto de véu. Então, ó, na hora que eu tiver uma absorção total dessa água, eu passo a segunda velocidade. Massa homogênea, eu reservei um pouco da água, vou atingir o ponto de véu, vou adicionando essa água também aos poucos aqui, ó. Eu deixo sempre a água aos poucos, porque o atrito do ponto de véu pode ter um aquecimento da massa. Sempre quando eu tenho uma água gelada, aos poucos, eu venho refrescando essa massa e eu mantenho ela com uma temperatura final ideal para a gente trabalhar na mesa. Quando eu atingir o ponto de véu, eu vou estar colocando, misturando a fruta e a uva. Para a nossa receita fracionada em 4 partes, eu tenho 2,5 kg de fruta, 250 de uva. Se eu estiver fazendo uma produção usando a caixa toda, seria 10 kg de fruta por 5 de uva. Então eu tenho aqui uma massa lisa enxuta, no nosso ponto de véu, fui adicionando água aos poucos,
Então eu tenho aqui uma massa bem geladinha, aproximadamente aí 250 gramas a 300, que não entrou na receita, que é comum. Pode ser que a farinha absorva água total, pode ser que não. Essa não absorveu, ficou 200 a 300 de fora, mas eu tenho uma massa aqui, ó, lisa, enxuta na temperatura ideal. Nossa fruta e a nossa uva. Essa fruta aqui é bom a gente lembrar que ela está bem sequinha, você observa que ela está bem sequinha. Recebeu aquela fruta que ela está com bastante mel, aquele melaço, aquele açúcar no fundo, você precisa tomar um cuidado. Primeiro cuidado é lavar essa fruta, colocar numa peneira, fazer a limpeza para tirar esse excesso de açúcar. Por quê? Aquele excesso daquele açúcar pode travar a sua fermentação e você não vai ter um panetone de fruta com desempenho legal. Ah, tem uma caixa de 10 quilos. Qual é a dica que você pode me dar para facilitar o meu dia a dia? Pega um balde de margarina, desses de 20 quilos, faça furos nele, deixa ele limpo, higienizado, usa ele como peneira. Você já pega uma caixa de 10 quilos, vira a fruta total dentro desse balde, mergulha ele na água, joga uma água, deixa ele dentro de um tanque, que ele mesmo ali, naqueles furos, a água e o açúcar vai sair naquele mel, e você tem uma fruta igual essa minha aqui, sequinha, então você não vai ter esse problema de travar a sua fermentação. Tenho grande escala, preciso fazer 40 caixas dessa por dia. Então, um dia anterior você pega lá 20 baldes, coloca as 2 caixas de fruta nos baldes furados, percorre a água e todas, e durante a madrugada inteirinha aquele balde vai vir escorrendo, secando. No outro dia de manhã você tem 40 caixas de frutas limpas. Então, assim, a técnica que você pode usar para uma caixa, como também em grandes escalas. Então, fruta sequinha, a uva também tá legal. Então, coloquei a uva e a fruta. Velocidade 1 da masseira. Preciso deixar essa massa com essas frutas bem homogênea, para que na hora que eu vou fazer o nosso corte, eu tenho também um panetone. Quando eu for fazer o corte de panetone assado, eu tenho as frutas e a uva bem desenvolvida, bem espalhada em toda a nossa receita. Nosso panetone atingiu o ponto de véu, está homogêneo com as frutas. Observe que eu tenho uma massa bem homogênea, as frutas estão bem presas, todas bem presinhas na massa. Se algum dia você tiver uma produção, ou você que já é profissional, e observar que o chão caiu muita fruta, muita uva, você está trabalhando com a massa com ponto muito firme. Então o panetone tem que estar hidratado, mas ele tem que estar fácil para pegar. E aí eu consigo prender bem essas frutas na hora que eu retiro da macieira. Retirou da macieira, está caindo aquele monte de fruta para o chão, a sua massa não está totalmente hidratada, ela ainda consegue pegar mais um pouquinho de água. Aqui, pessoal, eu tenho várias formas, com modelos, formatos, tamanhos diferentes. E é isso que eu quero te mostrar. Eu vou fazer uma colomba. Colomba nada mais é que eu posso tirar tanto na receita de fruta quanto na receita de gota ou nozes, tanto faz. Como que eu trabalho com essa forminha? Eu posso cortar ela com 500 ou 450 gramas. Essa aqui ela é um pouco maior, vou cortar com 500 gramas. Corta o peso normal com 500 gramas. Eu vou mostrar isso para você durante a aula. E aí eu tiro 2 partes desse 500 gramas, de 80 a 100 gramas, para me fazer a asa da minha colomba. E o meio, que a gente chama de corpo da colomba, é o que sobrar dos 500 gramas de massa, que no caso seria 300 gramas. Então aqui vai 300, vem 100 aqui, e eu tenho uma forma de colomba de 500 gramas. Daqui a pouco a gente vai fazer uma para você ver. Eu tenho uma forma que pode ser de 500 ou 450 gramas, que é a forma tradicional, que é essa daqui. Então o ideal é saber o ponto do forno. Tem essa forminha que é média, que é intermediária, você vê entre as 3. Eu tenho ela aqui intermediária. 250 gramas que eu posso trabalhar. Também tem que ficar atento com o tamanho de entrar o forno. E a forminha menor, que é de 80 a 100 gramas, dependendo do cliente que a gente trabalha. Vou fracionar essa receita, também vou bolear ela e vou deixar ela descansar com 10 minutos para ter o relaxamento do glúten. Deixei aqui 4 exemplares, eu quero mostrar para você com bastante calma cada um. Então, panetone de 500 gramas descansado. Então, venho aqui, boleio novamente, fundo da forma, pressiono e deixo ele bem nivelado, porque eu tenho um panetone legal. 250 gramas, mesma coisa.
fundinho da forma, panetone de 80 a 100 gramas, boleei a segunda vez, fundo da forma, pressionei. Então eu tenho 3 tamanhos de panetone tradicional, com forminhas e formatos diferentes, menor. Repare que eu tenho um pouquinho mais alta, então coloridas, que vai te ajudar muito no Natal com acabamento. E eu tenho a nossa colomba, então posso cortar de 400 a 500 gramas, eu tenho uma forma de 500. Então como é que eu trabalho ela? Tem aqui o peso de 500 gramas. Aí eu venho aqui, ó, desse 500 gramas, eu vou fracionar, o que a gente chama de asa. Uma asa com 100, outra asa com 100, pode ser de 80 a 100 gramas, tá? Com 100, então eu tenho as 2 asinhas fracionadas. E o que a gente chama do centro ali, que é o corpo da asa da nossa colomba, 300 gramas. Para a asa, abrir, vou enrolar ela no formato de um pão, ó, formatinho do pão, e ela vem aqui pro lado da asinha. A asa de cima da nossa colomba, rodei, pressionei ela aqui, ó, e ela vem para o outro lado. E o que sobrar vai ser o centro ali, o que a gente chama de corpo da nossa colomba. Então, ó, vou enrolar. Esse lado aqui, ele é um pouco mais alto que o lado de cá. Esse lado mais reto. Então eu vou fazer esse formato aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou deixar ela um pouco mais pontuda para o final e o início dela aqui um pouco mais gordinho. E ela vem aqui, ó, bem no centro. Essa colomba, ela vai unir e eu vou ter um formato aqui. Depois eu quero te mostrar uma decoração para colomba pascal. Pode ser tanto de gota quanto de fruta. Então aqui o nosso panetone tradicional de fruta, esse é o tamanho que a gente precisa para ele entrar no forno. Então a gente deixa ele passar 1 centímetro da boca. Por quê? É um panetone que tem mais recheio, então ele é bem mais pesado. Então a chance dele transbordar, dele tombar, é menor do que o chocotone. Então o chocotone a gente já sabe o tamanho. E agora aqui o panetone de fruta. 145 de 40 a 45 no tubo, 160 a 180 mais ou menos no forno lastro, chave teto no mínimo, tá? Por aproximadamente também 40 minutos. Para a nossa colomba, olha que o tamanho que ela atingiu. Então esse é o tamanho ideal. Colomba, eu tenho uma pasta aqui, ó, que eu utilizei 100 gramas de farinha, 100 gramas de açúcar confeiteiro, 100 gramas de açúcar refinado e 80 gramas de clara. Então basta eu misturar tudo e deixar homogêneo. Aí eu passei essa mistura tudo para dentro dessa manga aqui, ó, de confeitar. Então eu tenho aqui, ó, ela misturadinha. E eu vou fazer isso aqui, ó, para uma colomba oval. Para a colomba na forma de pomba, na forma da asa, no centro e na asa. E aqui, pessoal, eu bato o açúcar confeiteiro novamente por cima. E essa cobertura vai direto para o forno. Cobertura no jeito, eu venho com açúcar, ó, e eu vou jogar ela bem ao centro. E ela vai no forno na mesma temperatura do panetone. 145 no forno, de 160 até 170 no forno lastro. Tá ok? O tempo e a temperatura do nosso panetone de frutas ficou bem evidente para você. A forma de entrar no forno, o tamanho. Olha que bacana, a gente consegue ter os panetones de fruta bem uniforme, guardando aquele detalhe que o panetone de fruta a gente pode subir um pouquinho acima da forma. O panetone de chocolate, colocou a mão, esbarrou na palma da mão, pode ir para o forno. E aqui está o nosso panetone de fruta, lindo e perfeito, para você encantar o seu cliente com a mesa de Natal com um panetone tradicional, que é um panetone muito bom para as vendas. Então aqui a gente tem algumas opções de acabamento. Olha a nossa colomba no formato oval de 500 gramas, que lindo que ficou. As raspas feitas de forma rústica, o nosso panetone em espiral. Olha que lindo também essa embalagem, que daqui a pouco você vai ficar sabendo
melhor sobre essa embalagem, como ela valoriza o seu produto, a forma que não escorra muito o seu acabamento. E aqui, para finalizar o nosso treinamento, quero mostrar esse panetone para você. E muito obrigado. Preste bastante atenção nas suas dicas para que você tenha um Natal de sucesso. Muito obrigado pela sua participação no nosso curso de tema de Natal.